Olá, meus amores do nono, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer a nossa correção da última atividade, abordando o teorema, os triângulos retângulos e o nosso teorema de Pitágoras, tá bom? Vamos lá. Então, gente, na primeira questão, fala o seguinte, a seguir ele fala assim, a gente está trabalhando a questão dos triângulos retângulos e as relações que existem dentro dele, né? Tem algumas outras relações que não vêm do teorema de Pitágoras, mas uma das principais é o teorema de Pitágoras, tá bom? Então, na primeira questão ele fala assim, a seguir nós temos um triângulo retângulo. Observe as medidas indicadas e responda ao que é solicitado. Então, aqui ele fala, ó, unidade da área, o quadradinho, representa a unidade da área, e aqui a unidade do comprimento, que é esse traço. Aí ele fala assim, se a unidade quer dizer que vale 1, tá? Que no caso vale 1 centímetro quadrado, equivale a 1 centímetro. Aí a alternativa A fala, quanto mede o segmento A? Aí a gente vai analisar aqui onde está o segmento A. E aqui, ó. Então a gente conta 1, 2, 3, 4, 5. Então o segmento A mede 5 centímetros. B, quanto mede o segmento B? Então nós conta aqui, ó. 1, 2, 3. Então o segmento B, 3 centímetros. C, quanto mede o segmento C? Então a gente vê aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Segmento C, 4 centímetros. D, quanto mede a área do quadrado 1? O quadrado 1, ele tem 1, 2, 3. O lado dele, o quadrado é 3. Então, a área dele vai ser o quê? 3 ao quadrado, que é igual a 9. 9 centímetros quadrados. Quanto mede a área do quadrado 2? Quadrado 2, ó. 1, 2, 3, 4. Quadrado 2 tem 4 centímetros de lado. Então, a área dele vai ser o quê? 4 ao quadrado, que é igual a 16 centímetros quadrado. F, quanto mede a área do quadrado 3? O quadrado 3, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 centímetros de lado. Então, vai ser o quê? 5 ao quadrado, que é igual a 25 centímetros quadrados. Lembrando que para a gente calcular a área do quadrado é o quê? Qual é a fórmula? L ao quadrado, ou seja, o valor do lado ao quadrado. Se o lado é 3, fica 3 ao quadrado, que é 9. Se o lado é 4, fica 4 ao quadrado, que é 16. E se o lado é 5, fica 5 ao quadrado, que é 25. Aí a G ele fala assim, que relação existe entre as áreas dos quadrados 1, 2 e 3? Qual é a relação? Se a gente prestar atenção, o quadrado 3, né? Qual é a relação? A soma dos quadrados, coloca aqui, a soma dos quadrados. A soma dos quadrados. 2 e 1 é igual ao quadrado do primeiro. Como assim? Se a gente analisar aqui, ó, se eu pegar o quadrado 2, o quadrado 2 é quanto a área dele? O quadrado 2 é 16, o quadrado da área, né? A área dele é 16. Mais o quadrado 1 aqui, qual é a área dele? 9. Então, se eu somar 16 mais 9 é igual a quanto? A 25. E 25 é a mesma medida da área do quadrado quê? 3. Ou seja, qual é a relação, né, como a gente acabou de falar? Que a soma das áreas dos dois quadrados menores, que é o 1 e o 2, é igual à área do quadrado maior, tá? Aí ele fala aqui, ó, está correto afirmar que nesse triângulo A ao quadrado, esse A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado? Sim, é correto afirmar, porque A ao quadrado é igual a quanto? A ao quadrado é igual a 25.
que é igual a b ao quadrado. B ao quadrado é quanto que a gente viu? 9 mais c ao quadrado, que é igual a 16. Então, 25 não é igual a 25? Sim. Então, é correto afirmar, sim, que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Ok? Vamos lá. Segunda, calcule os elementos indicados nos triângulos retângulos. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo. O que caracteriza um triângulo retângulo? Esse ângulozinho aqui de 90 graus, um ângulo reto. Então, aqui eu tenho a hipotenusa, que é o maior lado, x, e eu tenho os dois catetos. Um vai medir 6 e o outro vai medir 8. Então, triângulo retângulo, dois catetos, uma hipotenusa. Qual é o teorema que eu vou usar? Teorema de Pitágoras, que quer dizer o quê? O teorema de Pitágoras, ele traz essa relação. A ao quadrado, esse A representa a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, B é um cateto e C é outro. Aqui, a hipotenusa não é x, então vai ficar x ao quadrado no lugar do A ao quadrado, x ao quadrado. Igual B, 6. No lugar desse B ao quadrado, fica 6 ao quadrado, mais C ao quadrado é quem? C não é 8, então fica 8 ao quadrado. Agora, a gente desenvolve. Repete o x ao quadrado, que é igual 6 ao quadrado, 36, mais 8 ao quadrado, 64. X ao quadrado é igual 36 mais 64, 100. X ao quadrado está aqui, só que eu quero saber só o valor de x, ó. Que aqui não está ao quadrado, quero saber só o valor de x. Então, esses dois aqui, eu vou ter o quê? Que eliminar ele. Aí vocês lembram, se aqui esse 2 é uma potência, depois da igualdade, ele vai ser o quê? Uma raiz. Então, coloca aqui, mais ou menos, a raiz quadrada de quem? De 100. Como se esse 2, ele transformasse nessa raiz quadrada. E o número daqui não é 100, então vai ser a raiz quadrada de 100. Então, x é igual a quem? A mais ou menos 10, porque a raiz quadrada de 100 é 10. Só que, mais ou menos, é só uma convenção, tá? Porque quando a gente fala de comprimento, a gente sempre tem medidas positivas. Você nunca vai ouvir uma pessoa falando assim, eu andei em menos 2 metros. Ela andou 2 metros, independente do sentido. Se ela subiu, se ela desceu, se foi para a esquerda, para a direita, para frente, atrás. Então, não existe distância negativa. Então, x aqui, ó, é igual a 10. X igual a 10. Lá. B. Mesma forma. A ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado, é o nosso teorema que a gente usa. E aqui, gente, ó, prestem atenção. Ele está querendo saber o valor de y. Y é o quê? É novamente a hipotenusa. Y é hipotenusa, 60 é um cateto e 50 é o outro cateto. Então, vai ficar o quê? Ó? Y ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 50 ao quadrado. Repeti o y ao quadrado e resolvi aqui, ó. 60 ao quadrado, 3.600. Mais 50 ao quadrado, 2.500. Y ao quadrado é igual a 6.100, somando eles dois. Y é igual, se lembra que esse 2 vai transformar aqui na raiz? Então, y é igual a raiz quadrada de 6.100. Então, y é aproximadamente, tá? Porque aqui não vai ter uma raiz quadrada exata. Então, ele é aproximadamente 78. Positivo, tá? 78 positivo, aproximadamente. Tá. Alternativa C. Nós temos aqui, ó. Agora, na C, a gente tem que prestar atenção. Por quê? Maior segmento é a hipotenusa. E aqui ele dá o valor da hipotenusa, que representa aqui esse valor de A, que é quanto? 5. Aí ele dá o valor de um cateto e a gente precisa encontrar o valor do outro cateto. Então, ele deu a hipotenusa já, e ele deu um valor de um cateto. Já procurar do outro. Então, aqui, esse A ele representa a hipotenusa. Então, no lugar desse A, vou substituir por quem? Ó? Por 5. Então, fica 5 ao quadrado igual
B é um dos catetos. Então, vou colocar aqui, ó, não sei quem é, x ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é o outro cateto aqui, ó, certo? Tem que prestar atenção na hora de que for substituir. 5 ao quadrado, 25. Então, 25 é igual a x ao quadrado mais 16, porque 4 ao quadrado é 16. Aí aqui eu só inverti. 25 é igual a x ao quadrado mais 16. Então, eu inverti, ó. X ao quadrado mais 16 é igual a 25. Então, x ao quadrado é igual a 25. Aí eu peguei esse 16, trouxe ele aqui para depois da igualdade. Positivo vem negativo. X ao quadrado é igual a 9, porque 25 menos 16 é igual a 9. Como eu quero saber só o valor de x, então eu vou ter que eliminar esse 2. Lembra desse expoente? Ele vai se transformar no quê? Numa raiz. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. X é igual a mais 3, que raiz quadrada de 9 é igual a 3. Lembrando mais uma vez, esse menos aqui você desconsidera, que toda vida que a gente calcula a raiz quadrada, sempre vai ter dois valores, uma raiz positiva e uma negativa. Mas quando se trata de distância, de comprimento, a gente só utiliza o valor positivo. Então, no caso aqui, esse x é igual a 3, ou seja, esse outro cateto aqui é igual a 3 centímetros. Vamos lá. D, ó, analisa que aqui a gente vai procurar quem é a hipotenusa de novo, ó. E os catetos 5 e 12. Então, vai ficar, ó, x ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Repetir o x ao quadrado, ó. 5 ao quadrado é quanto? 25. Mais 12 ao quadrado, 144. X ao quadrado é igual a quanto? 25 mais 144, 169. Então, x é igual a raiz quadrada de 169, x é igual a mais 13, ou seja, essa hipotenusa aqui é igual a 13. Dando continuidade na nossa questão, nessa atividade eu só passo para vocês a alternativa A e B para a gente praticar melhor, tá? E essas duas questões dá para a gente entender as outras relações fora o teorema de Pitágoras. Aí ele fala assim: nos triângulos retângulos em A, as medidas indicadas estão em centímetros. Calcule a medida aproximada da altura relativa à hipotenusa em cada triângulo. Então, aqui ele está querendo saber a altura. Ó, a altura, esse segmento aqui, ó. Então, aqui eu tenho a letrinha representando H. E aqui eu tenho, na alternativa B, a altura sendo representada pela letra Z. Na H, ele vai dar o segmento BC completo, que ele diz que é quanto? 13. Mas só que para me calcular essa altura, eu utilizo a relação. Que relação? Para me calcular essa altura, eu utilizo essa. H ao quadrado é igual a M vezes M. O que é M? Seria esse pedacinho aqui. E N seria esse pedacinho aqui. Só que ele não diz, ó. Percebe aqui na B que ele diz que aqui é 25, esse pedacinho, e aqui é 16? Então, na alternativa A, ele não fala. Ele só dá o comprimento todo, 13. Então, eu preciso saber o valor de cada um desse antes, para depois usar essa relação aqui, ó. Então, aqui eu vou dizer que é M, e aqui eu vou dizer que é N. Esses dois pedacinhos aqui. Então, a primeira relação que eu uso, que AC, né, que é esse segmento aqui, ao quadrado, ele é igual a quem? A M vezes M. É uma relação, tem no livrinho de vocês, tá bom? Então, eu peguei aqui para me saber primeiro o valor de M, ó. 12 ao quadrado é igual a M vezes A, perdão, que é esse valor aqui de baixo. Então, eu botei, ó, 12 ao quadrado, que é esse daqui, é igual a M vezes 13, que é esse segmento todinho aqui de baixo. Vamos lá, encontrar primeiro M. Então, 12 ao quadrado, 144, que é igual a M vezes 13. Então, M é igual a 144 dividido por 13. Então, coloquei aqui, ó. Esse M aqui, esse valorzinho aqui, ele vale 144 dividido por 13. Tia, mas a senhora não dividiu. Vamos deixar em fração que vai facilitar o nosso cálculo mais na frente, tá? Agora, a gente vai encontrar quem, ó? N. E a gente vai utilizar agora quem? Esse lado aqui, ó. Vai ficar 5 ao quadrado igual a N
vezes 13. Porque eu coloquei aqui, ó, 5 ao quadrado é igual a n vezes 13. 5 ao quadrado é 25, que é igual a n vezes 13. Então, n será igual a esse 25 aqui, dividido por esse 13. Então, encontrei n. Esse n aqui é 25 sobre 13. Ok? Agora, dá para me encontrar essa altura, utilizando essa relação? Sim. Então, coloquei essa relação aqui, ó. H ao quadrado é igual a m vezes n. M não é 144 sobre 13 e n não é 25 sobre 13, então coloquei aqui, ó, eles multiplicando. Então, h ao quadrado é 144 sobre 13 vezes 25 sobre 13. H ao quadrado é igual a 144 vezes 25 dá 3.600 e 13 vezes 13 dá 169. Então, como aqui está h ao quadrado, eu vou ter que calcular essa raiz quadrada aqui, ó. Esse 2, ele se transforma numa raiz quadrada aqui, tá bom? Aí eu faço, ó, h é igual. Quem é a raiz quadrada de 3.600? 60. Quem é a raiz quadrada de 169? 13. Então, a altura aqui desse primeiro triângulo, a altura dele é 60 sobre 13. Tia, eu posso dividir? Pode, fica a seu critério. Se quiser deixar também em fração, não tem nenhum problema. 60 sobre 13. A alternativa B, bem mais simples, ó. Porque não é altura ao quadrado igual a m vezes n? Aqui ele já dá pra gente, ó. Então fica o quê? Z ao quadrado é igual a 16 vezes 25. 16 vezes 25. Repetir Z ao quadrado, que é igual a 16 vezes 25, 400. Novamente, esse 2 eu tenho que transformar ele numa raiz quadrada aqui. Repito Z sozinho, que é igual... Quem é a raiz quadrada de 400? 20. Então, aqui essa altura é igual a 20 centímetros. Ok? E indo para a nossa última questão, que é a questão 2. Nossa última questão é o seguinte. Fala assim, ó. Uma escada de 17 metros de comprimento, ou seja, aqui, ó, 17 metros de comprimento. 17 metros de comprimento. Está apoiada em uma parede de 15 metros do chão. Então, a parede aqui vai ter 15 metros. Aí ele pede qual é a medida do nível do chão da escada até a parede. Ou seja, essa distância aqui, ó, ele diz que é x. Montou. Triângulo retângulo. 17, 15, x. Então, aqui eu tenho hipotenusa, um cateto, vou descobrir o valor do outro cateto. Então, vai ficar o quê? A ao quadrado não representa a hipotenusa, então fica 17 ao quadrado igual a x ao quadrado, ó, referente aqui esse cateto, mais 15 ao quadrado. 17 ao quadrado, 289, igual a x ao quadrado mais 15 ao quadrado é quanto? 15 vezes 15, 225. Então, eu só troquei aqui, ó, x ao quadrado mais 225 é igual a 289. Então, x ao quadrado é igual a 289, tá positivo aqui, mais 225, trago para cá, ó, negativo, menos 225. X ao quadrado é igual a 289 menos 225 é igual a 64. Então, x é igual a raiz quadrada de 64, devido a esse 2 aqui, ó, transformo ele numa raiz quadrada, e raiz quadrada de 64 é 8, ou seja, x é igual a 8. Essa distância aqui é igual a 8 metros. Finalizamos a nossa correção por aqui, meus amores. Espero que vocês tenham entendido mais sobre o Teorema de Pitágoras e essas relações métricas que a gente vai aprendendo ao decorrer, que a gente vai desenvolvendo as questões, tá bom? Então, como eu falei, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês sinalizem.